Gênesis capítulo 25, versículos 27 a 34, diz assim a palavra do Senhor: cresceram os meninos. Leia de novo aí. Para aí, não, tem ponto aí, olha para mim. Cresceram os meninos. Cresceram os meninos. Os meninos cresceram. Os meninos cresceram. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. E Jacó? Homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava quem? Porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, você acha que isso vai dar problema algum dia ou não? O que você acha? Fala para mim, olha aqui nos meus olhos. Vai dar problema algum dia? 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Tá? E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, é o que nos diz a palavra do Senhor. Quero começar de forma objetiva com a primeira frase que eu destaquei na minha fala, na leitura que fiz inicialmente: cresceram os meninos. Sabe quantas vezes aparece no Google a pesquisa ou a frase: meus filhos cresceram muito rápido? 38 milhões de vezes. A impressão que eu tenho é que muitos pais já perceberam que o tempo passa voando, que as crianças até ontem eram criancinhas, pegavam no colo de bebezinho, e nós todos temos como pais recordações sobre essa fase. Eu acho essa síntese tão extraordinária, porque ela simplifica um processo dinâmico de vida inteira. Se você é filho e você tem os seus pais, você pode conversar com eles, eles vão te dizer exatamente isso: passou rápido demais. Alguns pais começam a infantilizar os seus filhos para de alguma forma impedir que eles cresçam. Não dão a eles autonomia para que eles continuem nhenhé, nhenhé, não é? Ié. Faz diferença aqui. Cresceram os meninos. Muita gente olha para a história da sua própria vida e vê que a vida passou rápido demais. Nossos filhos cresceram, se desenvolveram. Alguns desses nossos filhos, eles já são adolescentes, já são jovens, já casaram, já têm filhos, e você virou avô e avó, embora jovem. Amém? Tem que falar um amém mais forte para ver se eu estou acreditando que você está falando isso. A Bíblia tem uma síntese, o Evangelho tem resposta para tudo. Quando Jesus Cristo, ele foi encontrado no templo, depois de ser perdido no templo, lá no Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 52, há uma descrição do tipo de crescimento que Jesus Cristo teve. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça. E termina o texto dizendo: diante de Deus e diante dos homens. E aí eu peguei esse texto para conectar com esse assunto, para dizer o tipo de crescimento que a gente precisa elaborar e trabalhar para a nossa vida, para os nossos filhos e para nós mesmos, porque o nosso crescimento em termos de estatura, para alguns, já parou faz muito tempo. Mas sabedoria e graça nós podemos crescer a vida toda. A vida toda você pode crescer em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens.
Quando a Bíblia diz e sintetiza crescer os meninos, mostra, conectado com o texto anterior, que a vida passou rápido demais e que essa maneira acelerada de enxergar a vida tira de nós o privilégio de acompanhar o passo a passo. Num momento é criança, no outro é adolescente, no outro é jovem, no outro é adulto, e o tempo passou. E aí Jesus, a Bíblia diz que ele crescia e continuou a crescer em estatura, muito importante, mas sobretudo sabedoria e graça. É diante do Senhor que nós podemos encontrar a sabedoria e a graça. É diante do Senhor que nós somos confrontados por uma sabedoria que não é a da carne e não é a diabólica. A Bíblia traz diferenças entre sabedoria. O escritor bíblico Tiago, irmão de Cristo, ele diz que a sabedoria do Senhor é a que vem do alto. Mas a mais complicada e perigosa é a humana, a terrena e a diabólica. Existem estratégias que são feitas, e você pode observar, de negócios, de conexões, ou estratégias que são criadas que elas demandam muita sabedoria, mas não é a divina. Pode ser a humana e pode ser a diabólica. Nós devemos buscar a sabedoria divina, e a sabedoria divina é encontrada quando nós oramos. É o que Tiago diz, ensina. Se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, não cobra, não joga fatura na sua conta. É uma sabedoria que vem de Deus. Quer saber o que antes você não sabia? Quer saber o que outros não sabem? Sabedoria. Mergulhe na sabedoria e na graça. É na presença do Senhor que nós vamos experimentar o nosso crescimento contínuo. E aqui eu faço um parênteses. Se isso vale para quem já cresceu, se isso vale continuamente para nós, quanto mais para os nossos filhos que ainda estão na fase do crescimento de estatura e precisam tanto de sabedoria e graça. Quanto nós investimos para que os nossos filhos tenham o crescimento em sabedoria e graça? Quanto do nosso tempo em casa nós investimos para que eles tenham esse crescimento? Quanto tempo do nosso pouco tempo nós desfrutamos com os nossos filhos, projetando e produzindo neles esse tipo de crescimento que visa sabedoria e graça diante de Deus, para ser exposta diante dos homens. Versículo 27, meus irmãos, diz aí, vamos ler comigo mais uma vez. Esaú saiu perito caçador. Você está comigo ou não está? Fui abandonado? Estou sozinho? 27, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Nós vamos parar aí nesse versículo 27. Há uma grande diferença entre os filhos, né? E a gente, basta olhar para o nosso lado, você vai observar que nós somos completamente diferentes uns dos outros, embora alguns sejam da mesma família, vieram da mesma raiz e são completamente diferentes. Cada ser humano tem a sua singularidade, cada ser humano tem a sua característica. Eu li uma matéria na revista Galileu, que reproduziu uma matéria da revista New Scientist, onde eles destacam algumas características que são únicas em cada ser humano. Normalmente nós nos lembramos das digitais, né? É a primeira coisa que a gente lembra para falar de singularidade. Mas eles apresentam várias outras diferenças que não existe igual. Por exemplo, DNA, a digital, o modo de andar. Isso aqui eu fiquei surpreso, que eu acho que pais em geral imprimem nos seus filhos um modo de andar, mas existe um modo de andar único. Ele pode ser parecido, mas é único. Batimentos cardíacos, voz, nós podemos imitar a voz de alguém, mas a nossa voz não é igual à voz de alguém. Outra diferença que eles apresentam: os olhos, o cheiro, a orelha. E faz uma outra lista, e essa lista enorme me mostra o quanto nós somos diferentes. Os filhos são diferentes, eles têm características diferentes. Esse texto, nesse verso 27, ele mostra algumas características que diferem um filho do outro filho. Nós não temos filhos que são iguais, nós não somos iguais, nós somos absolutamente diferentes uns dos outros. E aí eu quero trazer para você essa reflexão sobre a singularidade de cada um de nós. Nós servimos a um Deus que nos trata de forma singular.
Deus sabe como você é, como eu sou, como nós somos. O nosso relacionamento com Ele é exatamente assim, é singular. Ou vou usar uma palavra que as mulheres conhecem muito bem, é customizado. Uma fala numa pregação é igual para todos, todos ouviram a mesma voz, a mesma instrução, mas a aplicação é customizada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros, e nós servimos a um Senhor que é diferente. O nosso Senhor é absolutamente diferente, não há quem possa se comparar a Ele. Ele é um líder que serve, Ele é um vitorioso que perde, é um Deus que se faz homem, é um inocente condenado, é um obediente acusado de rebeldia, é um fiel apontado como blasfemo, é um santo visto como pecador. O nosso Senhor é completamente diferente. Esse texto me ajuda a entender mais, meus irmãos, versículo 28, que descreve o que eu perguntei para vocês aqui na minha fala. Será que isso vai gerar problema? Leia comigo parte do versículo 28. Isaque amava, vamos ler o versículo todo. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Hoje mais cedo nós tivemos um encontro muito legal, uma roda de conversa sobre a boneca Momo. Se você não sabe o que é isso, você precisa saber. Nós fizemos hoje com a nossa igreja, sob a liderança do reverendo Homer e da Jeane, uma roda de conversa com 3 irmãos maravilhosos, pastor Moisés, Suzana, Joana, onde nós tivemos uma conversa sobre esse assunto. Os pais não sabem tudo. Pais não são perfeitos. Pais têm muitas fraquezas. E uma das fraquezas é quando eles demonstram amar mais um filho do que o outro filho. Sei que esta é uma ferida. Sei que este é um problema, talvez mais importante que os próprios pais saibam. E aqui nós temos uma série de reflexões importantes sobre esse tema. Durante muitos anos, falou-se sobre essa questão como se fosse uma coisa de menor importância ou tratada de forma simplista. Na Universidade da Califórnia, cientistas observaram por 3 anos as relações familiares de 384 pares de irmãos e seus pais. Constatou-se que, escuta bem, 65% das mães e 70% dos pais pendiam para uma das crias. A conclusão desse estudo é que não havia um favoritismo, mas uma afinidade. Um outro estudo diz também que há uma projeção, ou seja, um pai pode projetar para o filho aquilo que ele não conseguiu realizar. Coisa simples, você tentou andar de skate e caiu todas as vezes. Seu filho nasce, você compra um skate, mas meu filho vai andar de skate, vai ser o maior skatista do mundo, vai andar de skate. Quando você descobre a roubada que é, você quer tirar o seu filho de lá. Mas você projeta isso. E aí, esse estudo mostra que as pessoas têm dificuldade para tratar esse assunto. E tratam como afinidade, mas em muitos casos é favoritismo. A pesquisadora Laurie Kramer, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, entrevistou 61 meninos e meninas entre 11 e 13 anos e constatou que, uma vez que eles identificavam um tratamento diferente entre eles e seus irmãos, 75% das crianças eram capazes de compreender a razão. Primeiro eles descobriram que havia uma preferência. Depois eles descobriam a razão da preferência. E quero dizer para os meus irmãos que nem sempre a descoberta corresponde à realidade. Eles podem achar que estão sendo preteridos e não estão. E podem achar que estão sendo preteridos e estão por algum motivo que não é um motivo real. Vejam, quando nós abordamos esse assunto dentro do contexto bíblico, é para trazer para nós uma aplicação de um problema que qualquer um de nós sabe que é real. Ao ler o texto, vocês disseram para mim, isso vai dar problema. Quando um pai e uma mãe têm filhos preferidos, quando esse é o filhinho da mamãe e esse aqui é a filhinha do papai, ou o contrário, em geral é assim, quando isso acontece, nós estamos criando problemas para os nossos filhos, e não adianta ir longe para isso.
A pesquisa diz isso. E a pesquisa mostra que, após analisar 136 pares de irmãos, uma pesquisadora do Departamento de Psicologia da Universidade de Denver, ela anotou os principais problemas, e vou destacar um só: agressividade e comportamento destrutivo e antissocial. Acontece por causa da preferência de um dos dois. Eles percebem a diferença e tratam isso. E quero dizer para você que tem mais de um filho, pode ter certeza que entre os seus filhos há uma conversa sobre esse assunto. E se não houver uma conversa, há uma desconfiança. E espere em Deus que não haja nada disso, mas é muito comum acontecer. E esse texto nos mostra que isso vai produzir problema, vai produzir uma distorção do relacionamento. E nós estamos vendo isso aqui no texto bíblico, podemos puxar outros textos. Versículos 29 a 34. Leia comigo, por favor. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. 31, disse Jacó, leia aí. Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, ele jurou, deu, pois, Jacó a Esaú, ele comeu, levantou-se. A descrição do versículo 29 casa perfeitamente com a descrição do versículo 28, e os versículos seguintes nos permitem perceber um bom panorama dessa história. Os irmãos eram diferentes. Os irmãos tinham características diferentes. Nós já vimos que nenhum de nós é igual. Nós somos singulares nas nossas características pessoais, inclusive. Reconhecer essa pessoalidade, essa individualidade, é um desafio muito grande. Reconhecer que as pessoas são diferentes, elas não são iguais. Um exercício prático, dê uma olhadinha para quem está ao seu lado. Veja se parece com você. Primeiro é isso, parece com você? Dá uma olhada aí. Parece com você? Agora, para lançar discórdia, é mais bonito ou é mais feio que você? É o que, Paulo? Ah, isso aí, Paulo, parabéns. Patrícia, pensa a mesma coisa? Ele é muito mais bonito, é isso que é bonito. Assim que tem que falar, tá, irmãos? É mais bonito. Outro fala, não, você é mais. Outro, você é mais. Não, você é mais. Nós somos completamente diferentes uns dos outros. E a Bíblia nos ajuda a compreender essa individualidade, essa pessoalidade. Nós conseguimos identificar isso quando Jesus Cristo monta o seu time de discípulos. Eles são completamente diferentes. Cada um tem uma característica e um estilo. Cada um tem uma feição, mas cada um tem um comportamento. Cada um age de uma forma diferente. Na descrição da unidade orgânica da igreja, o apóstolo Paulo usa a figura do corpo e apresenta a unidade do corpo, apesar das nossas diferenças. Pé, mão, cabeça, toda a nossa estrutura nos faz ver o quanto nós somos diferentes. Na formação da igreja local, quando as primeiras pessoas foram sendo alcançadas, e até hoje, quando nós somos alcançados, revela que nós somos completamente diferentes uns dos outros. Nós não temos que estabelecer um nível de cobrança sobre o outro para que o outro seja como eu sou. Nós somos diferentes uns dos outros e por isso, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. A relação entre esses irmãos estava totalmente distorcida, meus irmãos. Era uma relação sofrida. Ela poderia ser uma relação complementar. Um caçava e o outro cozinhava. Assim é o modelo do relacionamento até da própria igreja. Um tem um talento, outro tem outro, nós nos complementamos. Nós vamos servir ao Senhor juntos com os talentos que Deus nos confiou. Nós vamos trabalhar no reino de Deus com aquilo que Deus deu para que seja feito através da nossa vida. E aí você vê que essa tensão que já estava acontecendo desde o ventre, é uma tensão que traz para nós algumas reflexões muito importantes que eu quero estabelecer com os meus irmãos aqui agora. Primeiro, o perigo das escolhas em momentos de vulnerabilidade. Esaú estava com fome. Não era uma boa hora para ele falar sobre comida.
Qualquer decisão que você tome na sua vida em momento de vulnerabilidade, você corre o risco de tomar uma decisão absolutamente equivocada, porque se você não estiver dentro do propósito que Deus te deu, você vai viver um perigo muito grande. Todo mundo conhece uma máxima: não vá às compras se estiver com fome, não é verdade? Se você já fez compra com fome, seu carrinho vira uma montanha. Você nem sabe o que você comprou. Se você é homem, vai levar uma bronca. Se você é mulher, você vai dizer: meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica estabeleceu alguns critérios importantes. Primeiro, não faça compras quando estiver com fome. Você está vulnerável. Faça uma lista, porque senão você vai comprar além. Por quê? Está vulnerável. Programe suas idas ao supermercado. Por quê? Você está vulnerável. Varie sua alimentação. Por quê? Você está vulnerável. Leia os rótulos. Diz que é uma forma excelente de impedir que você compre alguma coisa. Leia os rótulos. Leia todo o rótulo. Vai lendo. Quanto tem de sódio, vai lendo. Compara com outros, leia outros. Vai passar uma tarde no supermercado. Isso que eles querem que a gente faça. Só pode ser isso. A vulnerabilidade da fome é só um exemplo da nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade da fome, neste caso, deu a Esaú uma fragilidade para tomar uma decisão. Ele negociou uma coisa extremamente importante para ele, um privilégio do qual ele abriu mão, porque ele estava vulnerável. Mas além dessa vulnerabilidade física, existe uma vulnerabilidade emocional que é caótica para nós. É caótica para nós. Eu li um artigo sobre vulnerabilidade emocional e eu fiquei espantado, porque eu acho que agora não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Nessa lista perigosa e causadora de maior vulnerabilidade, alguns temas são muito importantes. Pessoas frustradas estão vulneráveis. Pessoas que andam com pressa, e quem não, são mais vulneráveis emocionalmente. Pessoas solitárias, solidão, produz vulnerabilidade emocional. Pessoas em tédio, não aguento mais esta vida, um tédio. Pessoas com sobrecarga de trabalho, misericórdia. Pessoas ansiosas. Pessoas com raiva, preconceituosas, perfeccionistas, pessoas que precisam da aprovação do outro. Alguém vai gritar: bingo. Marquei todos os pontos, pastor. Tirei 10 hoje aqui na prova. Era positivo isso? Tirou 10, olha, tem que marcar aconselhamento rápido. Pessoas nesse estado, elas estão vulneráveis emocionalmente. As suas decisões no momento como esse são complicadas. Você pode ser conduzido a tomar uma decisão importante na sua vida no momento em que você está vulnerável. Você está frágil para isso. E aqui há um problema gravíssimo. Se é complicado comprar no supermercado, além do que você estava indo comprar, tomar uma decisão no momento de vulnerabilidade emocional pode produzir um caos na sua vida. Vai piorar agora, hein? Está pronto? Posso ir? Aguenta? Vulnerabilidade material ou física, vulnerabilidade emocional e a espiritual. Vulnerabilidade espiritual é, na minha visão, ainda muito mais perigosa e muito mais complexa. Jesus conta uma história de um homem que foi, e a ideia é exatamente essa, uma pessoa que foi liberta de uma possessão demoníaca. E era uma possessão daquelas de arrebentar. E uma vez liberto, o indivíduo liberto, e aí ele faz uma associação com uma casa limpa, varrida, arrumadinha, mas que ela não foi protegida espiritualmente, ela não foi ocupada espiritualmente. A vulnerabilidade espiritual daquela casa fez com que viesse uma turma, o dobro mais forte do que a anterior, e a destruição foi muito pior do que a anterior. Sabe por quê? Porque havia vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade espiritual.
A vulnerabilidade espiritual, ela é muito perigosa para nós. Se você não estiver em relacionamento contínuo com o Espírito Santo de Deus, se a sua vida espiritual estiver falha, se você não estiver caminhando de acordo com o que diz a Bíblia, ou se você eventualmente achar que está, e por causa disso se torna uma pessoa vaidosa, em qualquer uma das circunstâncias, nós precisamos da ação de Deus na nossa vida para não estarmos vulneráveis a uma ação diabólica. A Bíblia diz que o diabo veio para, quem sabe, 3 verbos. Jesus fez uma síntese, tá? O diabo veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. A ação dele não tem férias. A ação diabólica não dá trégua. Quero lembrar os meus irmãos, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E não pense que eu estou exagerando não, hein? Reverendo, essa semana, sei lá o que aconteceu com ele, está meio exagerado. Não estou exagerando não, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós vivemos uma constante batalha espiritual. O apóstolo Paulo descreve a armadura, e ele vai descrevendo passo a passo da armadura quando ele escreve a carta aos Efésios no capítulo 6, a armadura de Deus. A armadura de Deus é uma resposta a essa necessidade que nós temos de estarmos protegidos contra os ataques do inimigo. O inimigo quer destruir a sua vida, quer destruir sua família, quer destruir a sua paz, ele quer roubar a sua alegria, ele quer tirar de você a alegria da salvação, ele quer tirar de você a alegria de estar na casa do Senhor, ele quer disseminar entre nós problemas de relacionamento, é isso que ele faz o tempo inteiro. Há uma diferença entre armaduras, que é uma distinção simples, que eu preciso lembrar aos meus irmãos. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele recebeu de Saul a armadura de quem? A armadura de Saul, tá? Saul deu a armadura dele para Davi. Quando Davi botou, aquela armadura não cabia nele, porque era uma armadura pesada, é para outro tipo de organismo. Saul era um homem grande, forte, Davi ainda não era, estava na sua formação. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 6 e descreve a armadura de Deus, ele não fala que a armadura é do fulano, beltrano, ciclano, a armadura é do Senhor. Quando nós nos apropriamos dela, quando nós tomamos essa armadura, ela está ali para fechar os nossos pontos fracos, para nos dar força para enfrentar os ataques do inferno. A nossa vida espiritual está sendo ceifada o tempo inteiro por causa do pecado. É o pecado que vem para nos atrapalhar o tempo todo, é o pecado que vem para nos dar uma rasteira, é o pecado que vem para nos afastar do Senhor, é o pecado que nos faz não querer ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Quanta gente que lê a Bíblia todo dia, agora está lendo a Bíblia todo ano. Uma vez só, né? A Bíblia inteira não. Gente que não deixava de estar na igreja, compromissada com a casa do Senhor, com a obra de Deus, chegava e queria servir, cooperar, ajudar, começa a se afastar, e aparece um churrascão de domingo. Ah, Jesus, ainda bem que a tua palavra diz que a carne é fraca. Oh, engraçado. Ah, para o churrasco depois da igreja. Ah, pastor, o pessoal pediu para chegar 11 horas, eu pedi para você chegar 11h30, chega aqui na igreja primeiro, depois você vai para o churrasco. Quiser chamar mais algum, nós estamos à disposição aí. Eu e mais uns 10 aí, vamos juntos. Jesus nos traz essa realidade, dessa batalha espiritual que deve ser trazida para nós como uma verdade para a nossa vida. Todo mundo conhece os seus pontos fracos. E se não conhece, deveria conhecê-los. Deveria conhecê-los. Um amigo me dizia, cara, eu não posso passar perto de quem está fumando maconha. Eu falei, por quê, rapaz? Porque quando eu sinto aquele cheiro, aquilo mexe comigo, eu era viciado e tal. Eu disse para ele, cara, para mim é tranquilo, posso passar tranquilo, talvez não saia normal do outro lado, mas eu fico tranquilo em relação a isso. Aqui na Barra tem uns lugares que quando você passa, você já fica, hein? Começa a cantar reggae aí, Paulo. Começa a ficar meio esquisito, né, Paulo? Gente, cada um tem a sua fraqueza.
Mas todos nós temos fraquezas, todos nós devemos lutar contra os ataques do inferno. O pecado chega na nossa vida para nos destruir, para nos derrubar. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Cuidado com a sua vulnerabilidade espiritual. Não tome decisões quando você estiver vulnerável espiritualmente. Se encha da presença poderosa do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar a vitória contra a sua carne, contra o pecado e contra as ciladas do diabo, em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, versículo 34, para encerrar a parte final. Assim leia comigo. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Algumas questões. A primeira é material. O dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os especialistas dizem que ele estava surrupiando o direito de ser o herdeiro da fortuna da família. As questões materiais não podem ser mais importantes que as pessoas. Seres humanos são mais importantes que coisas. Não coisifique o ser humano, pelo amor de Deus. Tem vários tipos de relacionamentos, eu vou destacar 2. O primeiro é que existem as pessoas interesseiras. Conhece alguém? Só aqui entre nós dois. Conhece alguém interesseiro? E existem as pessoas interessantes. São 2 tipos de relacionamento. Todo mundo tem esse relacionamento aqui. Ou é interesseiro ou é interessante. Um dos dois tem, ou os dois ao mesmo tempo, quantas e quantas vezes. Cuidado com a questão do dinheiro, a questão material. Mas eu quero destacar que aqui havia também uma questão espiritual. O que Esaú abriu mão, o que Esaú no termo bíblico desprezou, é que ele abriu mão do direito à primogenitura, e essa era mais que uma perspectiva de uma herança familiar, mas envolvia uma posição espiritual. O que ele desprezou foi o lugar na aliança de Israel. O que ele desprezou, fruto da sua insensatez, foi uma bênção generosa de Deus sobre a vida dele. Eu quero terminar dizendo para os meus irmãos: cuidado com o desprezo aos direitos que Deus te confiou. Cuidado com aquilo que Deus confiou a você e eventualmente você vem desprezando. Eu poderia falar sobre os talentos que Deus te deu. Jesus fala sobre esse assunto. Alguém que recebe de Deus um talento ou um dom e despreza. Despreza. Gente que canta maravilhosamente bem, canta para qualquer um, mas não canta na casa do Senhor. Ah, quisera eu ter esse dom. Já teria gravado uns 10 CDs. Não ia perder tempo. Com esse dom que você tem? Mas não é isso que eu quero falar com vocês, não. Eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E quero destacar desta ação do Espírito Santo que infelizmente algumas pessoas desprezam a ação e o poder do Espírito Santo nas suas vidas. E o primeiro desprezo, que algumas pessoas, só citar alguns aqui bem objetivamente, é que o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu deixo de reconhecer o que é pecado, e o impacto do pecado na minha vida, eu estou desprezando uma ação do Espírito Santo na minha história. Ninguém pode chegar e dizer: eu não sabia que era pecado. Pecado não é definido pelo pastor ou pela igreja. Pecado é definido pela Bíblia. Pecado é definido pela ação do Espírito Santo de Deus. Algumas coisas são legais do ponto de vista da lei, mas elas não são adequadas do ponto de vista espiritual. E há uma sensação, escuta, olha para mim, a gente sente. Há muitos e muitos anos, lá na década de 1519, eu fui receber um prêmio, meu primeiro ano de rádio. Você imagina quantos anos isso aconteceu? Era um prêmio de locutor revelação do ano. Meus irmãos, eu não sou revelação, vai muitos anos. Já revelou, a foto já está amarelada. E era num lugar que eu não frequentava. Era um ambiente que eu nunca tinha ido na minha vida. Mas, poxa, fui receber o prêmio. Lá vi um prêmio, gostei desse prêmio aqui, vou levar. Esse prêmio, foi receber o prêmio. Quando eu cheguei no lugar para receber o prêmio, quando eu botei o meu pé dentro daquele espaço, o Espírito Santo falou comigo: aqui não é o seu lugar. Eu ia dizer vaza, mas ele não falou assim vaza comigo, ele falou: sai daí.
Eu saí, eu fui embora. Não é lugar para mim. Ninguém precisava me dizer. Podia ter colegas, irmãos da igreja lá dentro, mas não era um lugar para que eu estivesse. O Espírito Santo, ele age na sua vida e na minha vida. A nossa vestimenta, a nossa roupa, o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa maneira de negociar, a forma que a gente vive a nossa vida deve ser comandada pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele que te convence do pecado, não sou eu. Reverendo, é pecado fazer isso? Eu não sei se é pecado ou não estou aqui para dizer para você se isso é não, a não ser que a Bíblia diga, mas eu quero dizer para você que ninguém precisa dizer para você o que é pecado, porque o Espírito Santo diz. E aí não tem padrão. Mas tem muita gente que faz isso. Isso é a conversa de quem não quer resolver. Conversa de quem não quer resolver. Coloca a culpa nos outros. Mas tem gente muito pior que eu. Vai ficar igual a eles? Tem gente que pulou da ponte. Nós temos um compromisso, é com a palavra, é com o Senhor, e o Espírito Santo vai falar para você o quanto você está errado. Veja, olha para mim. Algumas pessoas vivem com o pecado como se não fosse pecado, porque todo mundo faz, ou porque a consciência não acusa mais, sabe por quê? Porque ela está cauterizada. Na adolescência eu ouvi essa explicação. Eu falei, o que é esse negócio cauterizada? É como se o seu cérebro fosse redondo ali, estivesse um triângulo, né? E quando ele vira, ele bate no lugar, dói. Bate outra vez, dói. Bate outra vez, dói. Daqui a pouquinho vai ficando circular. Vai rodando igual um ventilador na sua cabeça e não tem mais isso. Nunca mais esqueci. Linguagem simples, para adolescente, na minha época, 1519. Eu aprendi isso aí. Cuidado com esse negócio. O Espírito Santo, ele nos convence. Diz a Bíblia, João capítulo 16, versículo 7 a 11, traz essa descrição. O Senhor Jesus trazendo essa realidade do Espírito Santo que nos convence do pecado. Segundo, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até onde? Barra da Tijuca, chegou até nós, confins da terra. Há um livro missiológico, muito bom. Quem é Ruth que é a autora desse livro, Nos Confins da Terra? Ruth Tucker. Ruth Tucker. A primeira capa desse livro, Nos Confins da Terra, é o Frade e a Freira. Sabe aonde fica o Frade e a Freira? Cachoeiro de Itapemirim. Sabe o que eu entendi? Que estão dizendo que lá são os confins da terra. Então, irmãos, eu vim do fim do mundo. Se você não consegue testemunhar, é porque falta a você o poder do Espírito Santo de Deus. Falta a você o relacionamento com o Espírito Santo de Deus para ser cheio de coragem para testemunhar, para parar de vergonhinha. Eu tenho vergonhinha, eu fico sem jeito, o que vão falar de mim? Vão falar de você de um jeito ou de outro. Assuma a sua fé onde você estiver. Não precisa subir na mesa. Ei, pessoal, quero dizer para vocês que eu sou cristão hoje. Não. Testemunha com a sua prática de vida, com o seu comportamento e também com a sua fala. Muita gente se esconde atrás de uma frase que eu não sei quem disse, que tem vários autores que disseram essa frase. Se precisar, use palavras. E tem gente que se omite. Não usa as palavras, use as palavras. Fala, deixa jorrar da sua boca uma palavra boa para abençoar alguém, cheio do Espírito Santo de Deus, você terá poder para testemunhar. Uma terceira e última coisa que eu queria destacar da ação do Espírito Santo é que ele é consolador. Jesus diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Há consolo e há instrução na presença do Espírito Santo de Deus. Escuta, olha para mim. Consolo, quem te consola é o Senhor. Eu posso ter uma palavra no momento que você precisou e você fala assim, pastor, obrigado por essa palavra, me ajudou muito. Mas não é a minha palavra, é a do Senhor. É a palavra do Senhor. Nós precisamos orar para que Deus traga à nossa vida a palavra dele para nos encher de ânimo. Nós precisamos chacoalhar a cidade, e nós só vamos chacoalhar a cidade se nós estivermos cheios de ânimo que vem da presença de Deus. E mais,
Jesus diz que esse Espírito Santo, ele nos traz instrução, aprendizado. Qual é a melhor metodologia para estudar a Bíblia? Com o professor Espírito Santo, na presença dele, ele vai abrir o seu entendimento, ele vai iluminar o seu entendimento e vai trazer à sua mente o que você aprendeu. Jesus garante isso, inclusive, para os perseguidos. Não tenham medo. Quando vocês tiverem que falar alguma coisa, eu vos direi o que falar. Quem vai nos dizer o que falar é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é isso que nos ensina a palavra do Senhor. Houve, após esse texto aqui, uma série de episódios complicados. Você deve saber que depois disso, mais adiante, houve a bênção. E o pai, ao invés de abençoar Esaú, que ele achava que deveria abençoar, ele abençoou a Jacó. E essa bênção resultou de uma articulação entre mãe e filho, o filho preferido da mãe. Essa articulação fez com que o filho preterido e não preferido quisesse matar o preferido, para não morrer, o preferido correu do preterido e foi para outro canto. E eles não se viram durante muitos anos. Muitos vivem exatamente assim. Tiveram um problema grave e se afastaram, acreditando que o tempo cura tudo. Esse texto prova que o tempo não cura. O que cura é a ação do Senhor ao longo do tempo. Mas chega a hora de Jacó voltar para a sua terra, mas havia um empecilho grande. Vou ter que reencontrar o meu irmão, vou ter que reencontrar a minha família. Isso é difícil para ele. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que seu irmão está virado, e essa era a história. Mas quando ele volta ao encontro da sua terra, e alguém diz que o irmão dele está vindo ao encontro dele, ele monta uma estratégia, ele quer amenizar, ele manda presentes. Presentes não resolvem problemas. O que resolve problema é conversa. Não existe reconciliação fruto de vale presente. Quando Esaú toma conhecimento da vinda de Jacó e recebe os presentes lá, ele rejeita os presentes. Os mensageiros que foram para entregar o presente para amenizar a ira dele, eles voltam de volta lá onde ele estava e dizem: olha, o seu irmão não quis receber presente nenhum e ele está vindo ao seu encontro. Ou seja, naquela hora ele pensou: dancei, acabou para mim. Monta uma estratégia, põe a família dele por último, protege os dele, coloca os outros à frente, monta essa estratégia, e quando ele se encontra, ele e seu irmão se encontram, a Bíblia diz que Esaú voou no pescoço de Jacó, mas foi para dar um beijo, foi para dar um abraço, foi para selar uma reconciliação que Deus havia gerado na vida deles. Isso me ajuda a lembrar de duas coisas muito importantes. Nós não podemos viver brigados uns com os outros. Nós temos a chance da reconciliação. É possível que a sua família, que vive em guerra, vive em batalha, é possível que ali haja reconciliação. Eu vou orar por isso hoje em nome de Jesus. Olha, você não fica envergonhado para falar assim: pastor, na minha casa tem esse drama, não. Na casa quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Só puxar, é só encontrar aquele cunhadinho, sua sogra. Isso é o de sempre, mas tem uns que são mais bravos. Mas existe uma outra reconciliação que não pode ser desconsiderada aqui agora. É a sua reconciliação com Deus. Sabe por quê? Que é possível que alguns aqui estejam afastados da presença, estão de mal com Deus. E afastados da presença de Deus não conseguirão nada disso aqui. Estão absolutamente vulneráveis espiritualmente, não vão conseguir nada. Não vai conseguir ter paz dentro de casa, não vai conseguir organizar a sua casa, não vai conseguir ajustar a questão entre os seus filhos. Nós precisamos do Senhor, reconciliados com Ele. Como a Bíblia diz, nós podemos e devemos nos reconciliar uns com os outros. E esta é uma hora de reconciliação. É uma hora em que você deve trazer à sua mente aquilo que você desprezou da presença de Deus. Se você está desprezando a Bíblia,
A Bíblia na sua casa é uma desprezada. Você lê de tudo e mais um pouco, mas não lê a Bíblia. Você está desprezando a Bíblia. Se você não ora, você tem tempo para falar com todo mundo, mas não ora, você está desprezando a bênção da oração. Se você não é dizimista, não é ofertante, não consagra ao Senhor dízimos e ofertas, mas tem dinheiro para tudo, você está desprezando a bênção da fidelidade. Se você deixa de vir à igreja para ir a qualquer outro lugar, você está desprezando a igreja que é de Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso dessa graça divina sobre a minha vida, porque assim como você, eu que não sou melhor do que ninguém, também vivo desprezando. Eu preciso dessa reconciliação com o Senhor. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso me reconciliar com a sua palavra. Eu preciso me reconciliar com o Espírito Santo de Deus. Não há convencimento de pecado sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não há poder para testemunhar sem a ação do Espírito Santo de Deus. Como não há consolo e instrução se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Eu quero te dar uma oportunidade. Se o Espírito Santo tocou, está tocando no seu coração quanto à reconciliação, 1, com Deus, 2, com alguém que você sabe que precisa arrumar. 3, desafio que eu faço é sobre a gestão da sua casa e o relacionamento com seus pais ou com seus filhos. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você também. Se esta é uma ação do Espírito Santo na sua trajetória de vida, algo que Deus está ministrando a você, enquanto nós estivermos cantando, pode vir aqui à frente, eu quero orar com você e por você. Reconciliação com Deus, reconciliação com alguém, ou mesmo a habilidade, a sabedoria para a gestão da sua casa, nós precisamos orar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui à frente, enquanto cantamos, vem aqui à frente.